Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 11, o voto de Jefité. Jefité foi um dos 13 juízes de Israel. Isso aconteceu muito tempo depois daquela longa peregrinação pelo deserto, sobre a liderança de Josué. Já muito tempo depois, aconteceu um lance muito interessante. Então, Israel foi estabelecido na terra da promessa feita muitos anos antes, e ali as tribos foram assentadas naquelas terras. 11 tribos, porque existia uma tribo chamada de Levi, que é muito conhecida como os levitas, que cuidavam da parte espiritual, e por isso não recebeu herança da terra. Mas essa tribo, ela era sustentada pelas outras 11 tribos de Israel. Mas a nação de Israel, ela tinha uma oscilação muito grande, em períodos diversos, como uma onda. Lá, um momento estava muito bem, em sintonia com Deus, de repente caía lá embaixo e até na idolatria, mas sempre que eles se lembravam que existe um Deus Todo-Poderoso, eles clamavam a esse Deus e tudo era normalizado, tudo voltava à normalidade. E isso é um período de muita oscilação, muito constante esse problema aí. Mas Juízes 10, versículo 6, quero que vocês acompanhem. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, os deuses de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. E então isso era um problema muito grave, uma vez que os israelitas deixavam de seguir ao Senhor e seguiam caminhos tortuosos, reprovado pelo Senhor. Então, eles servindo às imagens, aos Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aquela idolatria que desagradava terrivelmente a Deus. E eles então, quando se afastavam de Deus, eram caídos assim muito fácil nas garras dos inimigos, dos povos inimigos que estavam ali prontos para destruí-los. Quero que vocês vejam aqui o versículo 7, Juízes 10, versículo 7. 10, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então eles foram dominados e sofreram uma grande opressão, humilhação, que era exercida pelos amonitas e pelos filisteus, humilhados e oprimidos durante 18 anos. Imagina, 18 anos é muito tempo, sofrendo, sendo humilhado, um período de grande angústia, de grande sofrimento. E no versículo 10, Juízes 10, versículo 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus
e adoramos os Baalins. Então eles clamaram ao Senhor. Versículo 11 do capítulo 10. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, versículo 12, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Percebe que o Senhor respondeu, né, aquele pedido, com uma repreensão, dizendo: olha, vocês me conhecem muito bem, vocês é que me abandonaram, porque jamais eu os abandonei. E então essas opressões, elas foram muito terríveis para a nação de Israel. Versículo 17, vocês estão acompanhando? Juízes 10, 17. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Versículo 18. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a luta contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Então, os gileaditas queriam resistir àquela investida dos amonitas, mas faltava-lhes um líder de pulso, de coragem, para ser o comandante. Ele precisava de alguém que tivesse uma estratégia para livrá-los. E então entra em cena esse personagem chamado Jefité, no capítulo 11. Eu quero compartilhar com vocês, por favor, acompanhem nas suas Bíblias, porque isso é muito interessante. A história de Jefité, ela é triste no começo e triste no fim. Vocês vão saber por quê. Versículo 1 do capítulo 11. Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. E aí, ele, por causa disso, ele fora discriminado, socialmente marginalizado pelos seus irmãos, porque apesar de ser o mesmo pai, ele era filho de uma mulher que era considerada uma prostituta. E diz aqui o texto que quando eles estavam já crescidos, seus irmãos os expulsaram da casa do seu pai. Versículo 3 do capítulo 11. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Ele era um líder. E eles, então, já ele com uma vida completamente, digamos, com coração amargurado, uma vida, sabe, cheia de mágoa, de ressentimento. Versículo 4, vocês acompanhando o texto, vocês vão entender muito bem. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel.
eles estavam sempre procurando um meio para entrar em contendas. Versículo 5: quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Versículo 7: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Percebe que ele trazia no coração um grande ressentimento. Então, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, lembraram dele. Não, vamos lá buscar o Jefté, porque ele é homem valente, precisando, né? E foram então buscar na cidade de Tobi e fizeram então um convite. E o versículo 6, ele é muito claro, quando eles disseram: venha ser o nosso comandante, chefe, né? E Jefté, então, ele abre o seu coração e faz um desabafo. Versículo 7: porque ele havia sido expulso da casa do seu pai, porque era filho de uma outra mulher, e os irmãos não o aceitaram por causa disso. Agora, estando em dificuldade, eles foram procurá-lo e fizeram uma proposta. E essa proposta, ela foi muito interessante. Versículo 8, que diz assim: os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E ele está sendo agora convidado para ser o comandante do exército, né? Para ser, digamos, a pessoa mais importante durante aquela guerra contra Amon. E eles ofereceram a Jefté para que ele fosse o chefe. E aí, no versículo 11, a gente percebe que essa proposta foi muito contundente. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Versículo 12: Jefté enviou mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir a atacar a minha terra? Ele faz essa pergunta. Então ele envia mensageiro para saber qual era o problema. Por que vocês estão entrando em guerra contra nós? E o versículo 13: o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, olha, muito tempo atrás, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. E esse rei dos Amonitas, ele na verdade queria a terra. E ele diz: olha, a minha terra foi tomada quando vocês vieram lá do Egito, muitos anos atrás. E foi uma extensão desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Então ele pede: agora devolva essas terras pacificamente. E quando os israelitas se aproximaram de Canaã pela primeira vez, essa área era
governada por um rei lá dos amorreus, Seom, que tinha conquistado dos moabitas. Está registrado no livro de Números, capítulo 21, versículo 29. E, posteriormente, os amonitas, eles passaram a dominar essa localidade de Moabe. E agora eles reivindicaram todo o território que antes tinha sido dos moabitas. Eu não sei se vocês estão entendendo essa questão. Juízes capítulo 11, versículo 14 em diante vai esclarecer isso aí. Juízes 11. Porém Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo o seguinte: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Qual o motivo? 16. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiro ao rei dos Edonitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz, nas proximidades. 18, olha só o que aconteceu. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Versículo 19. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-me passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Versículo 21. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus, que morava naquele lugar. Jefté, ele aqui foi um estrategista político, e ele usou o acordo político da ocasião. Então isso era um exemplo muito clássico, correspondente internacionalmente da época. Existia na época essa regulamentação. Além disso, reflete o reconhecimento comum de que naquela época, segundo os acordos da área política, quando alguém vencia uma guerra, era creditado ao Deus ou aos deuses daquelas nações. Era o reconhecimento comum que o Deus ou deuses de um povo estabelecido, então, protegiam as suas fronteiras políticas e decidiam, então, todas as disputas que houvesse a respeito dessa questão. Jefté, então, apela para esse fato de uma política de um tempo bem mais antigo. E a defesa feita por Jefté da reivindicação de Israel sobre aquela terra, ela tinha pelo menos 3 argumentos. Primeiro,
Israel conquistou de Seom, rei dos amorreus, e ele não as tirou das terras dos amonitas, não tirou dos amonitas. Verso 15 a 22, a gente vai encontrar isso muito claro. O Senhor deu a terra a Israel, verso 22 e 25. Israel então já estava de posse daquela terra durante muito tempo. E a gente vai ter uma ideia de aproximadamente 300 anos passados. E Jefté, então, ele afirma, capítulo 11, versículo 21. Jefté afirma o seguinte, 11, versículo 21. Quero que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês. O Senhor, Deus de Israel, entregou Sião e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Este é um ponto importante que a gente precisa destacar aqui. O Senhor, o Deus de Israel, que entregou Sião em nossas mãos. E naquela época, as guerras eram consideradas não somente em termos militares, mas também como uma questão de medida de força entre os deuses, entre as deidades. Juízes capítulo 11, versículo 24. Jefté, então, ele afirma o seguinte: o Senhor é o juiz dessa questão. 11, 24. Vou ler aqui na minha versão aqui. Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que queremos seu Deus lhe dar? Assim, nós possuiremos o território de todos os que o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Ele então leva essa questão ao nível de deidades, de deuses, dizendo que aquelas terras foram conquistadas com o poder do Deus de Israel. Juízes 11, 27, capítulo 11, versículo 27. Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhes havia mandado. A questão, ela não foi resolvida diplomaticamente, foi levado ao extremo para a luta. Versículo 27, né? Como juiz divino, o Senhor é a última instância para dirimir e impedir recursos. Então, é muito relevante aqui, irmãos, que o livro de Juízes, esse substantivo juiz, significa que somente aqui que Deus é considerado como juiz nessa questão, respeito ao verdadeiro juiz de Israel. Eu percebo que Jefté, ele foi muito sábio, muito sábio. Jefté, então, é revestido agora, depois que ele toma posse, no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté, então, faz aqui
um voto dizendo: esta talvez foi o voto sem uma reflexão, porque o voto na época era como palavra de rei, não pode voltar atrás. Olha o voto que ele fez: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Esse voto não era muito, foi um voto sem pensar. Ele foi revestido com poder espiritual, que era uma capacitação que vinha do próprio Senhor. E essa autorização, essa autoridade, era dada em ocasiões específicas, como aconteceu com outros, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi e também Jefité. E se terminasse aqui, não teria muito problema, né? Quando ele fez esse voto, no Juízes 11:30, ele não estava pensando na possibilidade que vinha acontecer. A natureza, assim, definitiva desse voto tem sido assunto de grande especulação. Se você analisar bem, ele oferece essa sua filha única em holocausto para Deus, e sacrifício. Por quê? Isso aconteceu, ele ganhou a guerra, ganhou a batalha. Quando ele volta para casa, 2 meses depois, versículo 39. Ao fim dos 2 meses, ele voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. E isso aconteceu porque quem é que foi encontrar com eles após a chegada da guerra? Quando um homem fazia um voto, naquela ocasião, era um juramento que era como um compromisso inabalável, não poderia ser quebrado aquele voto, teria que cumprir tudo o que dissesse, porque isso era lei. Deuteronômio 23:21 diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, seu Deus, fizer um voto ao Senhor, seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir o seu voto. É necessário que a gente entenda essa questão com seriedade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Então, cumpra o seu voto.
Versículo 5, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Vamos agora voltar os Juízes 11:34. 11:34. Quando Jefité voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Rasgou as suas vestes, era um sinal de extrema agonia, né? Era uma prática que expressa uma aflição grande demais. E o versículo 36, ela então faz um pedido: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá, deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Eu penso que aqui ela sabia que o voto não podia ser quebrado. E ela, no versículo 37, ela disse: puxa vida, agora eu não vou poder me casar, não é isso? Verso 37, ela disse mais, né? Que me seja concedido isso, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Eu penso que esse voto era desnecessário fazer, porque Deus não havia pedido absolutamente nada em troca. Deus, ele não vende as suas bênçãos para ninguém. Ele não vai exigir nada absolutamente da gente. Mas se a gente faz um voto para Deus, a gente precisa ter a consciência de que a gente tem que cumprir também, porque Deus, ele sempre cumpre o que ele promete, nunca ele falha, nunca volta atrás. Então ele espera que a gente também faça o mesmo. Vendo essa história aqui no Dia da Mulher, uma das coisas que eu posso perceber que naquela ocasião, uma mulher ter filhos era como ganhar um prêmio, era algo sublime, era bênção. E esse voto a impediu da sua única filha fazer com que ela pudesse ter sua vida normal. Eu fico pensando, a gente não deve também oferecer aquilo que é do outro, né? Ele não ofereceu a vida dele próprio, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter discernimento nas coisas, para que a gente não venha sofrer por causa disso. Então, esse voto de Jefité foi um voto desnecessário.
Convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos encerrar o culto desta noite cantando mais um louvor. Estou despejando nota falsa de R$100, né? E eu vou mostrar uma diferença, né, para o povo aqui geral se atentar, porque já não adianta mais aquela luz azul para passar, para ver as arranhaduras lá aparecendo. Não adianta mais querer notar na marca d'água, porque ó, essa aqui é uma nota falsa. Ela tem a marca d'água. Não adianta olhar na fitinha, porque também eles têm, porque tem a fitinha, né? A fitinha, eu vou mostrar uma diferença, né? Que dá para ver que a nota é falsa. Ó, essa aqui é uma nota falsa, essa aqui é uma nota verdadeira. Ó, podem ver que são bem parecidas. Na hora do apuro do comércio ali, a gente não consegue notar a diferença. Passando aquela caneta, ela passa, passando tanto aquela caneta que você passa em cima e fica amarela, ela passa, e passando também aquela caneta que tem a luzinha também, essa nota falsa passa. Eu vou mostrar uma diferença que eu aprendi, né? Eu vou passar para outros também, e para tomar cuidado, né? Porque R$100 de prejuízo aí não é pouco pra gente. Então, ó, reparar a nota falsa, pessoal. Ela aqui, ó, nesse emblema aqui onde tem R$100, ela aparece só R$100. É aqui que a gente tem que começar a pegar, né? E não aceitar essas notas. A falsa, ela aparece só os R$100, né? Nessa reflexão ali, ó, tá vendo que estão vendo onde que reflete ali, ó? A falsa, então, ela só tem esses R$100 que aparece. A verdadeira, né? Ela aparece 100 e escrito reais também, ó. Essa aqui é uma nota verdadeira.
Ó, ela aparece 100, ó, ela aparece os reais, ó, ela aparece o 100. E como você vira um pouquinho mais, ela aparece os reais. Essa é uma nota verdadeira. Então, é a única coisa assim hoje que dá para distinguir de uma nota verdadeira de uma falsa. Quando você vira, aparece o 100. E quando você vira um pouquinho, aparece os reais. Essa sim é uma nota verdadeira. E a nota falsa só aparece o 100. Não aparece os reais. Olha lá, você pode virar para tudo que é lado, ela não aparece. Ó, e as outras marquinhas que tem embaixo ali, ela aparece, ó, o peixinho, aparece a estrela embaixo, mais 100 reais, ó, lá o 100 em cima, mas no 100 ali, ó, você pode virar ela de vários tipos, que ela não aparece os reais. Então essa aqui, gente, é uma nota falsa. Então fiquem atentos, né, no comércio.